Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nossa porção de hoje será todo o capítulo, do verso 1 ao verso 18. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem, irmãos. Temos como título da Sociedade Bíblica do Brasil: Paulo defende a sua autoridade apostólica. E a palavra de Deus diz assim, irmãos: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisa já realizada em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Oremos novamente, irmãos. Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua rica, poderosa, inerrante e infalível palavra. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que possamos compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Oramos no nosso Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, é muito comum no nosso meio atrelarmos a palavra autoridade à ação de tirania, à ação de opressão, pressão, obrigação. Normalmente, pessoas que estão em um posto de autoridade se fazem valer desse tipo de comportamento. Filmes, livros, experiências, próprios relatos bíblicos mostram que muitas autoridades, aqueles que detêm o poder, agiram de maneira tirana
agiram de maneira opressora, obrigando as pessoas a cumprir aquelas suas vontades. E, de fato, a autoridade, muitas vezes, está associada a esse poder soberano. Quando nós falamos em autoridade, nós reconhecemos que aquela pessoa, em certo sentido, possui algum grau hierárquico, algum nível de poder. Todos nós, por vezes, em diversas relações, estamos nessa relação de autoridade e subordinado. Mas nós precisamos entender, como nós pregamos alguns dias atrás, que toda autoridade, irmãos, procede de Deus. Quem é o dono de todas as coisas, que quando nós falamos sobre a mordomia, é Ele mesmo que concede esse privilégio da autoridade. Mas é por conta do pecado que, por vezes, esses, meus irmãos, que alcançam ou ocupam um lugar de autoridade, eles simplesmente gloriam-se em si mesmos. Eles se afastam da palavra de Deus para falar aquilo que eles entendem ser o correto. Uma pessoa, meus irmãos, investida de autoridade, muitas vezes cai, muitas vezes erra, muitas vezes extrapola naquela função que ele está ocupando. Ao invés de, naquela posição e status que foi dado por Deus, ao invés de conduzir as coisas conforme a vontade do Senhor, ele conduz conforme a sua própria vontade. Nós temos aí uma frase que acredito que muitos daqui a conheçam: quer conhecer alguém? Dê poder a ela. E a gente vai perceber como aquela pessoa se comporta quando está no status de autoridade. E é o pecado, muitas vezes, que mostra isso. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, precisou combater os críticos contra algumas acusações que estavam colocando de lado a sua autoridade. Naquela igreja em Corinto, que nós falamos do capítulo 1 até o capítulo 7, o apóstolo Paulo precisou se defender. Existiam alguns líderes dentro da igreja em Corinto que não acreditavam no caráter apostólico do apóstolo Paulo. Parece que tudo se resolveu ali no finalzinho do capítulo 7. No capítulo 8, tudo resolvido, nós pregamos nos últimos 3 sermões, ele falou de uma coleta, de mordomia, para lidar, já que estava tudo bem. Mas parece que as coisas mudaram. Aquela liderança da igreja levantou-se novamente contra os ensinos do apóstolo Paulo e, como estratégia para introduzir ensinos falsos, trabalharam para desconstruir novamente a reputação do apóstolo Paulo. E, irmãos, percebam uma coisa: normalmente, ou quase sempre, uma autoridade exerce o poder de formador de opinião. Ele está com a palavra, ele vai conduzir aquele rebanho, ele vai modelar a opinião das pessoas. E aqueles formadores de opinião alegaram que o apóstolo Paulo se gloriava em si mesmo. Ele se gloria em si mesmo. E dentro dos ensinos do Senhor Jesus, isso é inadmissível. Você está se achando? Você está se gloriando? É isso mesmo? Não. Ou seja, o apóstolo Paulo estava desqualificado, porque estava se colocando acima das coisas, assim, como um líder acima de todas as coisas. Mas Paulo sabia por que eles estavam fazendo a acusação, e ele, de fato, se gloriou. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, ele disse: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Eu não quero saber disso. Parece soberba do apóstolo Paulo. Um pouquinho mais na frente, no versículo 16 do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: portanto, suplico-lhes que vocês sejam os meus imitadores. Parece arrogância. Seja parecido comigo. Ainda na primeira carta, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz no versículo 1: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos?
Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês. Aqueles falsos mestres, aquela liderança que estava ali na igreja de Corinto, estava usando essas informações para dizer para a igreja, ele se gloria, ele se acha, esse é o líder que vocês querem seguir? Essas informações chegaram até o apóstolo Paulo. Parecia que tudo estava bem, então ele se vê obrigado a responder essas acusações. É aqui, meus irmãos, que Paulo pacientemente desenvolve a justificativa dessas ações, ensinando que a verdadeira autoridade, ela precisa ser mansa, ela precisa ser humilde. O apóstolo Paulo tinha, irmãos, autoridade para exercer sobre aquela igreja, mas ao invés de atacá-los, ele pacientemente ensina a igreja, orienta a igreja e explica o motivo daquelas ações. É por isso que eu convido os irmãos a olharem para o texto, dentro do contexto, sobre o tema autoridade mansa e humilde. Essa é a atitude do apóstolo Paulo aqui, essa é a atitude que nós devemos ter. Dividindo em 3 pontos, do versículo 1 ao versículo 6, precisamos observar as armas da verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade tem que se valer de algumas armas. Vamos ver aqui quais são elas. Em segundo lugar, a mansidão na verdadeira autoridade, do versículo 7 ao versículo 12. E em último lugar, do versículo 13 ao versículo 18, humildade na verdadeira autoridade. Observem o versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Irmãos, Paulo inicia esse trecho da carta com um pedido de súplica. Observem que ele usa a palavra vos rogo. Essa palavra aqui no original significa uma súplica, um pedido, uma imprecação, mas não é um pedido qualquer. O apóstolo Paulo faz um pedido em um caráter de autoridade. Ele usa essa mesma palavra lá em Romanos, capítulo 12, quando tem um intervalo de uma vida doutrinária para uma vida prática. Em Romanos 12, versículo 1, quando nós temos como título a nova vida, o apóstolo Paulo convoca os irmãos em Roma com a mesma palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa palavra, ela representa, irmãos, um pedido, um terno pedido, mas com autoridade, a autoridade que o apóstolo Paulo tinha. Então, quando ele começa o capítulo 10, ele já começa fazendo um pedido, mas mostrando: eu sou a autoridade. Ele suplica aos irmãos uma súplica, mas de um pastor amoroso, um pastor paciente. Ao ouvir essas informações que chegaram até ele, ele não age novamente. Porque perceba, irmãos, o apóstolo Paulo ficou 7 capítulos inteiros se desgastando, usando de várias formas para tentar trazer os irmãos. Enviou uma carta severa para que aqueles irmãos mudassem a atitude. As coisas não estavam bem. Parecia que estava tudo bem e ele novamente se depara com uma situação. Às vezes cansa, mas não para um pastor amoroso. Um pastor que tem o coração no Evangelho, que está preocupado com o nome e a pessoa do Senhor Jesus. As ações dele, enquanto estavam juntos, era de alguém humilde. Ele relembra isso. Paulo realça que nada está mais estreitado em seu coração do que a bondade que caracteriza um ministro de Cristo e da qual o Senhor Jesus mesmo deu exemplo. O Senhor Jesus disse como deve ser uma liderança. Mateus 11, 29, os irmãos devem conhecer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um pastor amoroso como o apóstolo Paulo responde àquela igreja, a essas acusações, de maneira amorosa.
É com esse pensamento que Paulo continua o versículo 2, mostrando a mansidão de Cristo. Sim, eu vos rogo que eu não tenha que ser ousado. Eu não quero chegar aí e agir com autoridade dura, severa. Não, irmãos. Essas informações que o apóstolo recebeu ele responde pedindo que não gostaria de ser duro. Como um bom pastor, Paulo tenta conduzir o rebanho de maneira afável, pacífica. O apóstolo Paulo busca conduzir aquela igreja de uma maneira que não haja divisões. Ele sofre o dano. Ele poderia e tinha todo o direito de exercer sua autoridade, mas ele age de maneira mansa. A verdadeira autoridade, irmãos, ensinada pelo apóstolo Paulo, demonstra que a bondade e a mansidão de Cristo deve sempre estar em primeiro lugar. Mas às vezes nós somos rápidos no gatilho, numa resposta que deveria ser mansa. Acusações que deveriam ser seguradas. Nem sempre a gente age desse jeito. É claro que o apóstolo Paulo está falando para a autoridade, para a liderança da igreja, mas nós devemos nos lembrar do 5º mandamento, que fala sobre honrar o pai e mãe. E nós estudamos aqui no Catecismo Maior que o 5º mandamento, ele possui esferas de ação e que, em certo sentido, nós sempre estamos em uma condição de liderança, quer seja como o irmão mais velho, pai com os filhos, patrões e empregados. Sempre existe uma relação onde nós estamos numa condição de autoridade, sempre. E é aí que o apóstolo Paulo nos ensina, em caráter geral, que devemos ser manso. Mas é claro, meus irmãos, que a severidade, algumas vezes, ela sim deve ser exercida. Pacifismo é diferente de pacífico. Mas enquanto a ovelha se mostrar tratável, esse recurso de ser pesado, ele deve ser deixado de lado. Deve-se buscar todos os meios pacíficos para se resolver as questões. Mateus 18 deve ser exercido constantemente, até se cansar. E quando você acha que já deu, tenta de novo. Mas aí tem gente que não tem o pavio curto, tem o pavio embutido, já explode de primeira. Paulo haveria de visitá-los muito em breve, mas ao invés de querer enfrentar uma hostilidade, ele queria ser recebido com amor. Ele queria ser recebido por respeito mútuo. Ele vem falando que ele faria essa 3ª viagem. Ele queria resolver o problema com a igreja, irmãos. Mas, como pai na fé desses queridos irmãos em Corinto, ele tinha que refutar as calúnias. Ele tinha que rebater essas informações e essas acusações. Ele foi acusado de ser um homem fraco, mas quando ele estava distante, ele latia e bradava. Era isso que ele estava sendo acusado. Na hora de escrever, o cara aí pesa a mãozinha na pena dele, mas quando está aqui é um cara tranquilo, medroso. Meus irmãos, em um mundo competitivo e desleal, as mais variadas estratégias são aplicadas para se alcançar um objetivo. As pessoas se fazem valer de todas as armas do mundo para alcançar os seus objetivos. E nós estamos suscetíveis a isso. Isso vai acontecer com a gente. O que a gente tem que fazer? Bater ou responder mansamente? Armas existem. E esses difamadores do apóstolo Paulo mostraram as suas armas e acusaram ele de andar segundo a própria carne. Versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Irmãos, a palavra andando aqui significa porque, embora conduzindo a nossa própria vida, nos comportando de tal maneira, nós não militamos assim. Andar significa conduzir a própria vida, conduzir a si mesmo.
E os adversários afirmam que ele busca autogratificação. O apóstolo Paulo, segundo os acusadores, ele tinha o desejo de dominar. Era isso que ele estava sendo acusado. Aquela liderança quer dominar vocês. O apóstolo Paulo só está interessado em glória para si. Ele quer enganar vocês. Eles usam um termo interessante. Eles dizem que Paulo se porta como um incrédulo, literalmente, andando segundo a carne. E os irmãos devem lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade onde circulavam muitas pessoas naquele período. Era uma cidade mundana. Na primeira carta, o apóstolo Paulo fala de impurezas. Ele repreende um irmão dentro da igreja que estava se envolvendo com mulheres dentro do próprio casamento, dentro da própria família. Ele repreende e diz, afasta isso. Ele diz, inclusive, com esses que se dizem irmãos, nem se assentem, nem comam com ele. E o apóstolo Paulo é acusado de andar segundo a carne, mas ele afirma justamente o contrário. E ele usa os clássicos jargões e falas militares. Ele diz, nós não militamos. Ele afirma, nós não guerreamos. Nós não usamos de estratégias segundo a carne. Não. As minhas armas são diferentes. As minhas armas não são parecidas com as armas deles. Eles usam aí de artifícios que enganam, mas não, nós não fazemos isso. Paulo tem armas que demonstram que a verdadeira autoridade concedida pelo próprio Senhor Jesus tem poder. Elas são poderosas em Deus. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos aqui entender e já tirar como aplicação que, irmãos, nós estamos em guerra. A vida do crente é uma constante batalha. O apóstolo Paulo mostra isso. Imaginem, irmãos, no contexto parece que já está tudo bem. E lá vem mais batalha. Eita lasqueira. A batalha, meus irmãos, é constante. Sempre tem batalha. Hoje tem guerra, amanhã também. E o tipo de armas corresponde ao tipo de guerra. O tipo de armas que nós temos demonstram qual é o tipo de guerra que nós travamos. Paulo se gloria em estar equipado com as armas espirituais, porque a sua guerra é espiritual. Logo no meu primeiro ano de seminário, nas primeiras semanas, um dos professores, sentado à mesa, e um professor dito extremamente conservador, extremamente bíblico, olhou para os seminaristas e disse, irmãos, vocês precisam vigiar, porque o que vocês estão estudando aqui, vocês estão entrando numa batalha espiritual, numa guerra insana. Vigiem. Minha turma tinha 35 irmãos, 7 formaram. É uma guerra, irmãos, espiritual. Todos nós passamos por ela. O professor que deu esse breve ensino foi um que também caiu. Todos nós, irmãos, estamos em guerra. Todos. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo mostra isso a partir do capítulo 10. Mas ele diz que as armas, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são armas poderosas em Deus. Percebam que Paulo sabe contra quem estava lutando. Ele sabe quais as armas ele possui e que ele precisa usar. Porque ele sabe qual é o efeito dessas armas na vida do crente. Olha o efeito dessas armas no final do versículo 4, início do 5. As armas da verdadeira autoridade, elas servem para destruir fortalezas. É o que diz aí o versículo 5. A palavra fortaleza aqui é raciocínio, irmãos. É a mente humana.
As armas que ele usa é para desconstruir, destruir toda mente cativa a algo que não seja a palavra de Deus. A guerra, meus irmãos, que nós travamos, ela se dá aqui dentro, na mente. Aquela vozinha que às vezes a gente vê e fica lutando, ela é constante. As armas que o apóstolo Paulo usa é para destruir essa guerra mental, essas fortalezas, mas ela também é poderosa em Deus para anular sofismas. E a palavra sofisma aqui é engano. São sutilezas lógicas, são falácias. Falácias, meus irmãos, é uma falsa verdade. Parece com verdade, mas não é verdade. As armas poderosas em Deus, elas são suficientes para anular essas verdades, essas construções gramaticais, esses malabarismos semânticos que tentam enganar o povo de Deus. Irmãos, existe uma frase que eu ouvi há muitos anos, mas que representa bem isso aqui. Quanto mais parecido com a verdade, pior é a mentira. As armas poderosas em Deus, elas anulam essa falácia. Nós lutamos contra isso. Ela também anula toda altivez. Armas, meus irmãos, essas armas, elas destroem o orgulho humano, aquele olhar altivo, aquele narizinho empinado, aquele peito cheio. As armas em Deus tornam o crente mais humilde. E todos nós passamos por isso. Toda mente cativa à palavra do Senhor, ela é levada à palavra do Senhor por conta dessas armas, que também leva cativo o pensamento à obediência de Cristo. As armas que o apóstolo Paulo usa, que ele usa com autoridade, ela coloca a pessoa do Senhor Jesus como referencial. Leva a nossa mente para a pessoa do Senhor Jesus. A guerra que todos nós travamos, meus irmãos, nós precisamos entender quais são as armas que nós devemos usar. Porque todos nós somos guiados por pressupostos. Na teologia a gente chama isso de cosmovisão. Enxergamos o mundo de acordo com aquilo que nós acreditamos. São as lentes do que a gente crê que vai dizer o que a gente vê. E o crente verdadeiro, que tem a pessoa do Senhor Jesus como referencial, segue com a sua mente cativa em obediência à palavra de Deus. Se o nosso referencial é Cristo, vamos andar conforme Ele andou. Mas, irmãos, quando Cristo é removido do referencial do nosso pensamento, aí nós abrimos margens, brecha, para tudo quanto é tipo de ensino falso. Quando nós nos desviamos da pessoa do Senhor Jesus, a gente abre mão para o ateísmo, para o naturalismo, evolucionismo, relativismo, pragmatismo, e tanto conjunto de ismos aí que entram na igreja somente para desviar o povo de Deus da simples e pura palavra do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo: eu sei quais são as armas, eu sei que eu estou em guerra, e eu sei para que as armas que eu uso servem. Irmãos, essa igreja tem trabalhado exposições bíblicas constantes. Terminamos agora há pouco, o reverendo Alex terminou Atos dos Apóstolos. Gênesis já está lá na frente. Estamos em 2 Coríntios, começamos Filipenses, estudamos Lucas. O presbítero Enéas terminou Apocalipse às quartas-feiras. Falamos sobre santidade, estudamos sobre os catecismos.
Se tem uma coisa que essa igreja pode se gloriar e se orgulhar, é da exposição da palavra de Deus, incessantemente. Mas ainda assim, precisamos vigiar, para não se desviar, para não tirar a nossa mente cativa da palavra de Deus, para não se ensoberbecer e manter um olhar altivo e dizer que não, lá nós somos melhores. Não, não. A humildade faz parte da marca do crente. Por isso que as armas da verdadeira autoridade, que combatem, destroem, anulam essa lista entregue pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, quais são as armas? A pregação da palavra de Deus, firme, fiel, bíblica. Os ensinos de todos os desígnios de Deus, o que Ele manda ensinar, o poder do Espírito Santo, confiar na aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas, uma vida de oração, meus irmãos. Como tem sido a vida de oração desta querida igreja? Está faltando? Ou aquele que diz, não, a minha está show de bola. A humildade precede, meus irmãos, mas a soberba precede a ruína. Uma vida de oração, irmãos. Colocar em suas orações cada um dos irmãos que estão aqui, no nosso país, tantas coisas, tantas guerras, tantas armas sutis que estão lá fora. E no contexto do apóstolo Paulo, sinais e prodígios. O apóstolo Paulo exercia isso, mas ele tinha autoridade. É assim, meus irmãos, que Paulo justifica o gloriar-se não em armas que o mundo usa, mas a glória e o orgulho dele estava no poder de Deus, que são as armas da verdadeira autoridade. As armas da verdadeira autoridade são o poder de Deus. É o nosso primeiro ponto. Mas ele também acrescenta que nessa justificativa contra esses acusadores, que ao invés de atacá-los, ele estimula a igreja para reconhecer a sua autoridade através de uma postura branda. Segundo ponto, mansidão na verdadeira autoridade, versículo 7. Ele chama aquela igreja a atenção. Observem o que está evidente. Versículo 7. Os versículos 7 e 8 lembram os irmãos em Corinto que ele recebeu a autoridade de Cristo para ser o seu apóstolo, uma posição que ninguém mais poderia reivindicar. O apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. É por isso que ele ordena que os coríntios observem os fatos. Paulo, e não aqueles falsos mestres, têm direito à autoridade apostólica. Aquela de liderança que se levantou não poderia ser chamado de apóstolos. E ele vai falar isso no versículo 5 do capítulo 11, que nós haveremos de pregar no próximo sermão. Ele chama de tais apóstolos, 11, 5. Ele tinha autoridade para fazer isso. Ele relembra os irmãos, o versículo 7, meus irmãos, faz referência à confiança dos oponentes de Paulo e sugere que essa confiança os levou a atacar a autoridade dele. Eles se sentiram amedrontados. Eles tiveram temor do apóstolo Paulo. Ele não se gloria comparando o seu trabalho com o de outras pessoas, mas, na verdade, ele dedica a última parte deste capítulo a gloriar-se aos seus devidos limites. Paulo não tinha problema de identidade, meus irmãos. Ele não tinha necessidade de autoconfirmação. O apóstolo Paulo sabia quem havia chamado ele. Nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos que Ele tem poder para todas as coisas. É por causa da autoridade que o Senhor Jesus concedeu ao apóstolo Paulo que ele podia se gloriar, até mesmo em medida desproporcional. Mas ele está dizendo aqui que nenhum de meus adversários ou qualquer pessoa da igreja de Corinto subestime o poder que me foi delegado e que possuo em Cristo. Ele estava afirmando aquilo. Ele podia fazer isso. Mas essa autoridade, meus irmãos, ela tinha um objetivo. Por que Paulo tinha aquela autoridade? E ele explica isso.
por qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição vossa. O Senhor havia conferido a autoridade apostólica para a edificação da igreja, meus irmãos. Estar na posição de autoridade não é para o bem próprio, não é para que seja querido por todos. A posição de autoridade, irmãos, é para a edificação de quem ouve. A posição de autoridade é para ensino, é para condução, ou seja, para serviço. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o servo. A autoridade não era para enaltecer a pessoa do apóstolo Paulo. A Nova Versão Transformadora é uma outra tradução da Bíblia. Ela traduz esse verso da seguinte maneira: mas nossa autoridade visa edificar vocês. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. A autoridade que o Senhor me deu não foi para mim. Se eu estou me gloriando, não é para isso, mas é por causa de vocês. A autoridade de Cristo é tão grande que ninguém, irmãos, ninguém pode impedir o poder do seu evangelho. Cada pessoa que foi convertida é uma testemunha viva do poder da palavra e do Espírito de Deus. Todos nós que já possuímos a pessoa do Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador, somos testemunhas vivas do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer isso. Paulo ensina que os ministros da palavra precisam aplicar essa autoridade apropriadamente para o bem-estar espiritual da igreja. Irmãos, isso é ensino. Isso é ensino para que a igreja esteja preparada, para que essa igreja seja como os bereanos, que na medida em que a liderança daqui ensina, a igreja daí acompanha, e não tome simplesmente porque falou, mas que com próprios olhos veja. Abramos em Hebreus, capítulo 5, versículo 2, por gentileza. Percebam, quando falando do sacerdócio do Senhor Jesus, no versículo 2 de Hebreus 5, ele diz: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Irmãos, essa palavra condoer-se, ela é traduzida também como compadecer-se de maneira terna, com ternura. O autor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus se compadece ternamente. O Senhor Jesus age com mansidão. A edificação da igreja, meus irmãos, envolve um relacionamento amoroso. Um amor que a gente não entende. Eu ouvi de um querido pastor certa vez que ovelha morde e dói. Dói. E o pastor continua conduzindo as ovelhas por amor, com ternura, não como dominador. O Senhor Jesus, ele se compadece eternamente. Não importa, meus irmãos, quão grave seja o pecado cometido. Não importa quão grave seja o pecado cometido. Qualquer que seja a nossa ofensa, ele é manso e humilde para perdoar. Nós temos um Senhor que é amoroso, que é manso. Mas o inverso também é verdade. Se nós nunca viermos ao Senhor Jesus, nós haveremos de experimentar um juízo tão duro que será como uma espada de 2 gumes saindo da sua boca,
como diz João em Apocalipse 1:16, 2:12 e 19:15. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Manso e humilde. Essa é a pessoa do Senhor Jesus. Paulo justifica as críticas novamente, estimulando a igreja a se unirem junto a ele. O apóstolo Paulo está trazendo aquela igreja para si. Ele precisa combater aquela liderança, mas ele está pastoreando aquela igreja. Versículo 9: para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Antes do apóstolo Paulo tratar as acusações dos opositores, ele assegura aos coríntios que não deseja intimidá-los. Não era essa ideia. Eu não quero afastar vocês. Ele não pretende assustar. Mas ele finalmente, ele queria que quando finalmente chegasse em Corinto, ele iria mostrar aos intrusos que ele é uma pessoa a quem se deve temer. Vocês eu quero comigo. E quando eu chegar aí, eles vão ver, versículo 10 e 11. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Meus irmãos, mais uma vez aqui a NVT, a nova versão transformadora, nos ajuda a entender esses dois versículos. Versículo 10 e 11, em outra tradução, o apóstolo Paulo diz assim: pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria perceber que quando estivermos presentes em pessoa, as nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos estando distante em nossas cartas. Eles vão ver quando eu chegar aí. Eu estou avisando, eles estão duvidando disso? Eles perceberão que eu agirei com esse rigor que eles merecem. É aqui que Paulo, então, finaliza o segundo ponto. Ao invés de atacá-los, ele estimula a igreja a se unir com ele. Ele mostra aos seus adversários que eles são insensatos. Porque, versículo 12, não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam que são ignorantes, são insensatos. Eu não vou nem perder tempo com eles. A autoridade, meus irmãos, de Paulo considera as armas que nós devemos usar. Foi o nosso primeiro ponto. Mas ele mostra também que deve ter uma conduta mansa ao conduzir o rebanho do povo de Deus, com a autoridade que ele mesmo recebeu. Mas ele também nos ensina que a humildade verdadeira deve estar ali presente. Uma humildade na verdadeira autoridade, do versículo 13 ao versículo 18. Perceba o versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Irmãos, o apóstolo Paulo, aqui, ele explica que ele tinha razões para se orgulhar, mas ele está citando Gálatas, capítulo 2, versículo 9. 3 folhinhas à frente da nossa Bíblia. Gálatas 2, 9, quando há uma divisão de campo. Ele, 14 anos depois, foi para Jerusalém com Barnabé, levando também Tito, é o versículo 1 do capítulo 2, e ele mostra que, estando ali, eu vou pular para o versículo 9, e quando, Gálatas 2, 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, Tiago, Pedro e João, que eram reputados, considerados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, entregou a mão direita ali para ele, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ali naquela reunião do apóstolo Paulo com Pedro, Tiago e João, foi dividido os campos. Pedro, Tiago e João ficariam com os judeus, mas o apóstolo Paulo iria avançar o evangelho do Senhor Jesus para os gentios. E ele diz aqui aos coríntios que ele não passou os limites. Ele estava trabalhando naquele campo que ele havia sido designado. Ao fazer essa divisão de campo, ele estava conforme o que havia
trabalhado, acordado, combinado com Pedro, Tiago e João. E ele avisa para a igreja em Corinto que ele estava obedecendo esses limites. Paulo levou o evangelho para a cidade de Corinto, mas, meus irmãos, ele precisava prosseguir com esse avanço. Ele tinha que continuar. Todo o esforço necessário para plantar a igreja de Cristo na cidade de Corinto foi feito por ele. Mas ele não estava orgulhoso do trabalho dos outros, não. Ele estava orgulhoso do próprio trabalho, do próprio esforço, observando a manifestação da ação de Deus na vida dele. Ele informa isso no versículo 15, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. Paulo demonstra humildade na sua autoridade apostólica e avisa a igreja sobre isso. Irmãos, nós falamos já algumas vezes que foi ele que plantou essa igreja. E aqui ele vai falar sobre expansão do reino. Os irmãos devem lembrar que o evangelismo, ensino, fundamentos, todas as necessidades para a plantação de uma igreja teve a participação ativa do apóstolo Paulo. Ele chegou cedo, ele abriu o espaço, ele ensinou a palavra, ele explicou, ele chorou, ele orou. Ele deve ter limpado o espaço também. Ele injetou recurso financeiro para que o trabalho fosse plantado. Ele teve uma participação ativa na plantação daquela igreja. Ele se doou para aquilo. Ele tinha motivo para se orgulhar, irmãos. Ele trabalhou ativamente. Ele era parte daquela liderança e ele sim poderia reivindicar os frutos desse trabalho. Paulo derramou lágrimas, sofreu por aquela igreja, perdeu noites de sono, ele gastou-se nos cuidados, conversas, viagens. O apóstolo Paulo fez tudo isso. Ele chama isso, ele traz a memória da igreja. Ele não desistiu daquela igreja. Depois de tantos capítulos, e aquela igreja de novo passando por aquilo, ele diz que ele manteve a esperança. Ele esperava que a fé se desenvolvesse, tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós. O apóstolo Paulo esperava que aqueles obstáculos que estavam travando a igreja, eles seriam prevalecidos, eles seriam colocados de lado, que eles não deixariam se levar pelos falsos ensinos. Irmãos, esse querido pastor da igreja de Corinto estava preocupado com aquela igreja. Ele queria resolver aquele problema. E ele tinha expectativa de que aquilo iria dar certo. A esperança dele não seria em vão. Mas por que ele esperava que aquilo fosse resolvido? E ele explica isso no versículo 16. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. E percebam, meus irmãos, Paulo precisava expandir o evangelho para além das fronteiras da Acaia. Corinto era capital da província da Acaia. Ele precisava continuar, mas aqueles problemas internos estavam travando a obra missionária. O avanço do reino de Deus, meus irmãos, às vezes breca por questões internas mal resolvidas. É o que ele está dizendo. Nós precisamos resolver o problema entre vocês para que o evangelho do Senhor Jesus continue. Essas tensões na igreja de Corinto estavam drenando todas as energias do apóstolo Paulo. Ele estava sendo sugado em tendo que resolver isso e ele precisava continuar. Ele estava inquieto, irmãos. No capítulo 2 dessa mesma carta, nós pregamos sobre isso. Capítulo 2, versículo 12 e 13, ele coloca sobre a intranquilidade. Ora, capítulo 2, versículo 13, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, uma porta se abriu no Senhor, mas ele não teve, contudo, tranquilidade no espírito,
Por que ele não teve tranquilidade? Diz o texto, porque não encontrei o meu irmão Tito. E Tito aqui, irmãos, tinha levado a tal da carta severa para a mesma igreja em Corinto. O apóstolo Paulo estava angustiado, gastando energia, sofrendo para tentar resolver os relacionamentos. Irmãos, enquanto não resolvesse, o evangelho não avança. A autoridade, meus irmãos, precisa estar investida de humildade. Os empurrões e puxões de uma igreja local, as brigas e os arranhões sempre estarão presentes. Haverão momentos desapontadores. Dentro da igreja haverá momento de entristecer. Mas também haverá momento empolgante, momento de alegria. Toda igreja passará por fases boas, mas também virão as fases ruins. Haverá períodos, meus irmãos, em que caluniadores se levantarão dentro da igreja, minando as autoridades, falando mal pelos cantos. Mas também haverá momento em que a comunhão será totalmente plena, que nós estaremos experimentando um pedacinho do céu. A autoridade verdadeira, meus irmãos, inclui humildade para transpor esses momentos que são característicos de toda igreja. Percebam, Corinto, quantas lutas, quantas dificuldades. E tinha nada mais, nada menos do que o pastor, apóstolo Paulo, conhecedor da palavra, comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E lutas e dificuldade. Paulo sabia que o evangelho precisava avançar para um local que ele havia sido designado. E Paulo não queria ganhar crédito de outras pessoas. Ele queria continuar aplicando a palavra de Deus. Mesmo reconhecendo o direito de se gloriar nos trabalhos que ele havia participado, ele sabe de quem verdadeiramente pertence à glória. Versículo 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo cita Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Conhecer ao Senhor. Quer se gloriar? Glorie-se que você conhece ao Senhor e que você anda conforme a boa vontade do Senhor Deus. O Senhor Jesus diz em João: se me ameis, vocês vão andar conforme os meus mandamentos. Conhecer o Senhor, meus irmãos. Devemos buscar conhecer o Senhor. E para isso exige humildade, porque ele finaliza usando uma palavra: aprovado. Essa palavra significa purificado pelo fogo. É a ideia de separação de impureza de um metal. Quando você submete aquele metal a uma alta temperatura, aquelas impurezas que não fazem parte de um determinado metal ficam para o lado e ele sai perfeitamente puro, perfeitamente limpo do outro. Essa palavra aprovado aqui é nesse sentido de purificado. E o que importa, meus irmãos, é a aprovação que vem de Deus, ao invés dos louvores que partem de nós. O que importa é o que Deus pensa. Como nós estamos andando? Se nós verdadeiramente colocarmos diante de Deus todas as nossas ações, as nossas obras, o nosso caminhar, as palavras, perceberemos que precisamos de santificação. O apóstolo Paulo conduz essa igreja de maneira amorosa, ensinando que o Senhor Jesus, manso e humilde, nos ensina a andar dessa maneira. É dessa maneira, meus irmãos, que nós vimos dentro desse texto que
que as armas da verdadeira autoridade são as armas que estão na própria palavra de Deus. Em segundo lugar, que a mansidão, ela deve ser uma marca da verdadeira autoridade. E em terceiro lugar, que a humildade, ela também é uma característica de todo crente na verdadeira autoridade. Como aplicação, em primeiro lugar, irmãos, precisamos reconhecer que nós estamos em guerra. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Não vacilem, fiquem atentos, vigiem, vida de oração, atento onde os olhos estão fixos, com quem nós estamos andando. É tudo muito sutil, irmãos. Para cair é um estalo. Precisamos estar atentos, irmãos. Reconhecer que estamos em guerra. Em segundo lugar, meus irmãos, toda autoridade é para a edificação da igreja. A autoridade que o Senhor concede a todos nós não é para se valer, mas para conduzir, para servir. A autoridade é para serviço. O mundo não ensina isso. Mas o verdadeiro líder é aquele que arrasta, aquele que vai na frente. Toda autoridade é para a edificação da igreja. Em terceiro lugar, devemos usar as armas disponíveis. Pregação da palavra, leitura da palavra, vida de oração, santificação. Devemos usar as armas espirituais que estão disponíveis ao nosso alcance. Em quarto lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo não se vangloriou do trabalho dos outros. Devemos reconhecer o trabalho de outras pessoas. Nós não chegamos aqui primeiro, ou a maioria dos que estão aqui. Outros precederam a gente. Reconhecer o trabalho de quem plantou e fundou esta igreja. Muitos que chegaram aqui já chegaram com tudo isso pronto. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um que trabalhou aqui. Manter a humildade, reconhecendo. E às vezes até descobrindo os nomes de quem trabalhou nisso aqui. Reconhecer o trabalho de outras pessoas também faz parte do ensino desse texto. E, em último lugar, ainda que haja todo esse reconhecimento, ainda que nós reconheçamos que estamos sendo usados como instrumentos de Deus para a edificação da igreja e na vida dos irmãos, toda a glória, meus irmãos, pertence somente ao Senhor. O lema da reforma, um dos lemas da reforma protestante é só lhe deu glória. Toda a glória somente a Deus. Amém. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Pai, no Senhor Jesus Cristo, por tua graça e misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Tanto ensino em apenas um breve capítulo, Senhor. Nós te agradecemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil Mindu, Pai, por te adorarmos, Pai, nesta casa, na tua casa de oração. Obrigado por tua graça e misericórdia, pela pregação da tua santa palavra. Obrigado pelo exercício da disciplina. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração dos sacramentos. Marcas, Pai, de uma igreja fiel, marcas de uma igreja que pertence ao teu reino. Livra, Senhor Deus, de todo mal e torna, Senhor Deus, cada um que aqui se encontra atento nesta guerra que nós travamos. Para quem ainda não te conhece, que poderosamente se curve aos teus pés diante do nosso Senhor Jesus. No nosso Senhor Jesus, Pai, oramos agradecidos. Amém.